O Piccolo é um dos personagens mais marcantes de Dragon Ball, seja pelo seu visual único, as suas diversas técnicas, ou então pela relação muito próxima que ele tem com o Gohan. A gente considera o Piccolo quase que um pai substituto para o Gohan. Será que ele também é um marido substituto para Titi? Mas o que algumas pessoas não sabem é que o pai do Piccolo já apareceu no Dragon Ball clássico. E diferente do Piccolo que a gente conhece hoje, o cara era pura maldade e deu um baita trabalho pro Goku e pros seus amigos, chegando a realizar feitos incríveis como matar o Mestre Kami e o próprio Shenlong. E aí galera, eu sou o Arthus, sejam bem-vindos ao canal e hoje a gente vai contar a história de Piccolo Daimao, ou simplesmente Rei Piccolo, o primeiro Namekuseidin que apareceu na obra e que derrotou, deu um pau no Goku. E na minha opinião, o Goku só venceu a revanche porque o Akira Toriyama deu uma forcinha ali com o roteiro. Então se liga no vídeo e vem comigo pra gente conhecer mais sobre esse rei demônio. Bora, culpado! Para começar a contar a história do Piccolo Daimao, a gente tem que voltar bastante no tempo e ir lá pro planeta Namekusei, que é o planeta natal da raça dos Namekuseidins. Em um dado momento, esse planeta passou por um grande distúrbio climático, que ficou conhecido como Grande Catástrofe. O único sobrevivente a esse evento foi o Grande Patriarca, que é aquele Namekuseidin grandão que a gente vê na saga do Freeza. Boca foi feita para comer. Mas o que ninguém, nem o Grande Patriarca sabia, era que um outro Namekuseidin havia conseguido sobreviver à Grande Catástrofe. Durante o evento climático, um Namekuseidin chamado Katats conseguiu pegar o filho dele, colocar numa nave e mandou para a Terra. Assim ele conseguiu salvar a criança. Conforme o Grande Patriarca diz, Katats pertencia ao clã Namekuseidin dos Draconianos e era considerado um gênio, mesmo se comparado aos outros integrantes do clã. O cara era tipo o Itachi, só que ele não matou todo mundo. E olha, ele ainda tinha capacidade de criar esferas do dragão. Essa criança Namekuseidin, o filho de Katats, que veio parar na Terra, é o ancestral comum de Kami-sama e de Piccolo Daimao. Tá, calma lá que eu vou explicar melhor. Essa nave com o filho de Katats chega então na Terra, numa região chamada Yunzabit. Só que a criança, durante a viagem espacial, acabou batendo a cabeça e perdendo a memória. Aquele mesmo miguezinho do Goku quando veio parar na Terra também. Na nave, só havia uma carta dizendo que era para ele esperar, porque viriam buscá-lo. Mesmo sem lembrar de nada, então a criança esperou por um tempo. Na verdade, por muito tempo. Entre 20 e 30 anos. E essa foi uma época de muito sofrimento para esse Namekuseidin. A região de Yunzabit ela é esquecida, ela é inabitada, porque é um lugar que é muito difícil de conseguir alimento. Então, passado todos esses anos, o Namekuseidin cansou de esperar e foi dar um rolê pela Terra, conhecer o mundo, viajar. Não é revelado exatamente o que aconteceu durante essas andanças, mas o certo é que, em algum momento, esse Namekuseidin ficou sabendo da existência de Deus e que se tornar o sucessor dele. Ambicioso, cara, né? No entanto, o deus da época hesitava em nomear aquele Namekuseidin como seu sucessor, porque ele sabia que dentro do coração dele ainda havia maldade. Os Namekuseidins, por natureza, são uma raça muito pacífica. Essa maldade que existia no coração dele provavelmente é fruto da convivência que ele teve com humanos mal intencionados. Você sabe, né? Seres humanos, corrompendo tudo que existe na Terra. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas então, depois de muito treinamento, o Namekuseidin consegue separar a sua parte boa da sua parte má. A parte boa se transforma no Kami-sama, que a gente conhece. Já a parte ruim se materializa na forma do Piccolo Daimao ou Rei Piccolo, conforme a tradução que vocês encontrarem. O Kami-sama conseguiu se tornar o sucessor de Deus, mas em contrapartida o Piccolo Daimao desceu para a Terra e foi tacar o terror na galera. E realmente ele fez muitas maldades, matou, destruiu, fez o que ele queria. Ninguém naquela época tinha poder para enfrentar o Piccolo Daimao, até que ele é detido pelo mestre Mutaito, que é o mestre do mestre Kami. O mestre Mutaito então usa a técnica Mafuba
e prende o Piccolo Daimao numa panela elétrica e sela essa panela com uma tarja mágica. A tradução de Mafuba é onda aprisionadora de demônios. E olha que legal essa imagem aqui com o Mestre Kami jovem. Ele usava o cabelo carequinha, que nem o Kuririn. Naquela época, nem o Kami, nem o Mutaito tinham força para sair no braço com o Piccolo. Então a única saída para deter ele foi usar uma técnica de selamento mesmo. Quem acha essa panela muitos anos depois é o Pilaf, que rompe o lacre, liberta o Piccolo e fala para ele sobre a existência das esferas do dragão e sobre o torneio de artes marciais. Então o Piccolo passa a desejar as esferas do dragão para ter juventude eterna, ao mesmo tempo que ele tem interesse nos participantes do torneio de artes marciais, porque ele quer eliminar todos os melhores lutadores da Terra, para não correr o risco de mais alguém saber o Mafuba e tentar aprisionar ele novamente. Então ele cria um guerreiro chamado Tamborini. Esse guerreiro vai até o local onde está ocorrendo o torneio, ele rouba a lista dos participantes, rouba a esfera do dragão, que é a lembrança do avô do Goku, e de quebra ainda mata o Kuririn. Essa, galera, é a primeira vez que o Kuririn morreu na obra. O Goku, então, encontrando o Kuririn morto, fica muito pistola e vai correndo atrás do Tamborini. Só que ele acaba sendo derrotado, porque o Goku tá muito fraco e com fome, porque ele já tinha travado todos os combates do torneio de artes marciais e ainda lutou a final com o Tenshinhan, que foi um combate muito acirrado. O Tamborini então se reencontra com o Rei Piccolo, passa todas as informações e aí o Piccolo decide criar mais um guerreiro para ajudar o Tamborini a cumprir a missão. No caso, o Tamborini vai derrotar todos os mestres de artes marciais e esse novo guerreiro, chamado Simbao, vai reunir as esferas do dragão. E galera, olha essa cena do Piccolo Daimao botando ovo. Que cena top, cara. Akira Toriyama desenha demais. Só que a vida do Simbao é muito curta. Ele é derrotado pelo Yajirobe, que além de matar o monstro, ainda come a carne dele assada. Morri! E é nessa situação que o Yajirobe e o Goku se conhecem. Na verdade, o Goku come um peixe que o Yajirobe tinha pescado. E aí ele consegue recuperar as energias. O Piccolo Daimao, percebendo que ele perdeu o contato com o Simbao, manda o Tamborini lá cobrar a conta. O Goku então acaba tendo a sua chance de revanche e ele derrota o Tamborini com muita facilidade, porque ele já está com as forças recuperadas depois de ter comido. Muito pistola com a morte das suas crias, o Piccolo Daimao então vai até o local para ver o que está acontecendo. E ele luta com o Goku e ele arregaça o Goku, bate nele demais. Tanto que a galera acha até que o Goku tá morto. O Piccolo então pega a esfera do dragão que estava com o Yajirobe e sai vazado. O Yajirobe, por sua vez, consegue salvar o Goku e leva ele para a Torre Karin. Enquanto isso, o Mestre Kami, o Tenshinhan e o resto da galera estão tentando juntar as outras esferas do dragão. O Mestre Kami sabe que o Piccolo é muito forte e não tem como lutar contra ele. Então o plano deles é juntar as esferas, tentar roubar as esferas que estão em posse do Piccolo, invocar o Shenlong e pedir o Shenlong para eliminar o Piccolo. Como o Pilaf também tem um tipo de radar do dragão, os dois grupos acabam se encontrando. O Mestre Kami dá um sedativo para o Tenshinhan e vai lutar sozinho contra o Piccolo. Então o Mestre Kami usa o Mafuba, só que ele não consegue acertar o alvo, mandar o Piccolo para dentro da panela. Com isso, o Mestre Kami acaba morrendo, porque, digamos assim, um efeito colateral do Mafuba é o usuário morrer, porque ele fica muito esgotado, o Mafuba usa muita energia. Só que depois, com o decorrer da obra, eles pararam de respeitar essa regra. Furos de Dragon Ball, né? Mas a gente conversa sobre isso num outro vídeo. E galera, se você chegou até aqui, tá gostando do vídeo, lembre de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Nosso canal tá começando agora, então o apoio de vocês é muito importante. O Piccolo Daimao então reúne as esferas, invoca o Shenlong e quando ele está prestes a fazer o pedido, o Caos entra na frente para tentar roubar o pedido dele. Tipo igual o Long fez com o Pilaf lá no início de Dragon Ball. Só que ele não é rápido bastante e o Piccolo Daimao percebe e já mata o Caos também. Então o Piccolo pede para rejuvenescer e o pedido dele é atendido por Shenlong.
Pedido realizado, o dragão fala que vai vazar dali. Só que antes dele se dissipar, o Piccolo mata o próprio Shenlong. Mano, dá muita dó do Shenlong nessa parte, porque fica só o bracinho dele caído ali no chão. Corpo jovem, Shenlong morto, a situação tá complicada. O Piccolo Daimao vai então até King Castle, que é a moradia do Rei do Mundo. Destrói tudo e se autoproclama o novo governante da Terra. Ele diz que odeia a justiça e a paz e libera os malvados para fazer tudo o que eles quiserem. Pode matar, roubar, destruir. Se você é fraco, meu filho, perdeu. Azar o seu. O mundo agora não tem mais regra. Se morrer, morreu. Enquanto isso, Yajirobe e Goku sobem a Torre Karin. Chegando lá, o Goku pede pro Mestre Karin treinar ele de novo. Só que o Eremita fala que não vai ter como, porque ele não tem mais nada para ensinar pro Goku. Então, como último recurso, ele dá pro Goku a opção de tomar a Super Água Divina. Não confunda Super Água Divina com Super Água Sagrada. Não é água com músculo! A Super Água Sagrada é água comum. Ela é tipo a recompensa que a pessoa ganha por ter passado pelo treinamento do Mestre Karin. É água normal, é placebo. Já a Super Água Divina é um item mágico mesmo. Ela também é conhecida como Maravilhosa Água de Deus. Essa água tem o poder de liberar o potencial oculto de quem bebe. Só que ela também é um veneno mortal. Porque se a pessoa que toma a água não tiver uma grande força física, uma grande força mental e uma enorme vontade de viver, vai ser morte na certa. Então o Goku toma a água, passa por todo um sofrimento, mas no final das contas ele cumpre essa provação e o poder oculto dele é liberado. Enquanto isso, o Tenshinhan, depois de praticar um pouco, consegue dominar a técnica do Mafuba. Daí ele vai para King Castle para lutar com o Piccolo. Chegando lá, ele percebe que a panela elétrica está quebrada. É que durante o treinamento ele usou tanto a panela que acabou dando um rachadão nela. Mas olha só, o homem vai enfrentar um cara fortão, a morte certa. Ele só tem que levar a bendita da panela. Ele não repara que ela tá trincada antes da hora H? Ah, cara, não tem muito sentido isso não. Não tem como, não tem como. Você parece burro! Agora, né, o jeito é sair na mão com o Piccolo mesmo. Só que o Piccolo agora tá tão forte que ele nem se dá o trabalho de combater o Tenshinhan diretamente. Ele acaba criando um novo guerreiro, chamado Drum. Esse Drum, esse novo servo, ele derrota o Tenshinhan muito fácil. Quase mata ele. Mas quem chega pra salvar ele é o Goku, que destrói o monstro muito fácil. Começa então a revanche entre o Goku e o Piccolo. E essa luta é muito acirrada, muito equilibrada, cheia de trocação. Mas em um dado momento o Piccolo consegue uma vantagem, porque ele ataca e inutiliza uma das pernas do Goku. Ele então, aproveitando dessa pouca mobilidade do Goku, lança uma rajada de energia nele. E quem acaba salvando o Goku é o Tenshinhan, através da técnica de voar. Galera, nessa época, no início de Dragon Ball, o Goku ainda não sabia voar. Piccolo então lança mais um golpe no Goku, só que dessa vez ele consegue resistir ao golpe, porque com o decorrer da luta, o Piccolo foi gastando muita energia e os golpes dele também estão ficando mais fracos agora. Como último recurso, então o Piccolo pega o Tenshinhan como refém. Só que como o Piccolo matou o Shenlong, não tem mais como reviver ninguém, caso o Tenshinhan morra de verdade. Então o Goku acaba aceitando as chantagens do Piccolo, que quebra a outra perna e um dos braços do Goku. Agora, com só um braço sobrando, a gente tem o momento derradeiro da luta. O Piccolo voa e se lança do céu em direção ao Goku. E o Goku, com seu único braço que está sobrando, lança uma rajada de energia em direção à Terra e consegue um impulso para subir e se chocar com o Piccolo. Quem acaba levando a melhor é o Goku. E aqui a gente tem essa cena linda do Goku perfurando e transpassando o corpo do Piccolo. Cara, de novo, o Akira Toriyama desenha demais. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Porém, antes de morrer, o Piccolo cria um último guerreiro, um guerreiro especial, que ele diz que é seu filho e que vai vingá-lo. Então ele bota esse ovo pela boca e cospe ele para longe. Esse ovo gera um novo Namekuseidin, uma criancinha.
O mundo tá salvo, beleza. O Goku vai treinar com o Kami-sama, enquanto aquele ovo, com o Namekusei criancinha, vai se desenvolver. Esse Namekusei vai crescer e se tornar o Piccolo que a gente conhece hoje. O Piccolo de Dragon Ball Z. Ah, e para quem ficar curioso, mais pra frente o Kami-sama revive o Shenlong. E o Shenlong, num desejo excepcional, sem precisar reunir as esferas, ele aparece e revive todo mundo que tinha sido morto pelo Piccolo. Então nessa leva voltam à vida o Caos, o Mestre Kami e o Kuririn. Então, para fechar essa nossa linha cronológica dos Namekuseidins, olha só essa imagem. Eu vou usar o Piccolo que a gente conhece, o nosso Piccolo mais popular, como referência. Vamos começar com o Katatsu, o avô do Piccolo. Ele teve um filho, que é o Namekuseidin sem nome, que acabou dando origem para o Kami-sama e para o Piccolo Daimao. O Piccolo Daimao teve um filho, que é o Piccolo que a gente conhece. Mais pra frente, em Dragon Ball Z, na Saga do Céu, o Piccolo e o Kami-sama se fundem novamente, se tornando um único ser. Mas isso aí a gente fala num outro vídeo. E pessoal, se tem uma coisa que eu não gosto, é de informação tirada lá do sovaco. Aqui na internet tem um monte de vídeo com umas informações, umas teorias muito loucas. Então, se você quiser confirmar a veracidade de tudo isso que eu passei aqui no vídeo, é só ler os mangás nesses capítulos que eu vou falar. 135 a 165, 241 a 244, 259 e 260. Nessa edição aqui da Panini que eu tenho, esses capítulos correspondem aos volumes 12, 13 e 14, que é a parte de Dragon Ball clássico. E também os volumes 21, 22 e 23, que são as informações relativas ao Dragon Ball Z. E se você é realmente fã de Dragon Ball, você tem que ter os mangás. Não tem como. Olha só a minha coleção. As lombadas com a coleção completa ficam muito bonitas. E se você quiser adquirir os mangás, eu vou deixar aí um link na descrição para você poder comprar. Comprando por esse link, a gente ganha uma comissão e você ajuda o nosso canal a crescer. Esse apoio é muito importante. No link você vai achar tanto essa edição mais antiga, quanto a edição definitiva, que é uma edição de luxo. Essa aí da capa vermelha. Eu tenho essa edição mais antiga porque eu comecei a colecionar lá em 2012. Já faz um tempo. E ela também é mais barata. Mas se você é rico, ou então se você quiser vender um rim, dá para comprar a edição definitiva também. Ela é realmente muito bonita. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Me segue também nas redes sociais que eu vou deixar aqui. No mais, fiquem com Deus, até a semana que vem e tchau, tchau.